que não estou só nesta batalha entre o bem e o mal. A cada nova experiência eu te glorifico mais. Te ter é a maior diferença em mim. Se os bons combates eu não combater, minha coroa não conquistarei. Se minha carreira eu não completar, de que vale a minha fé tanto guardar? Se perseguido aqui eu não for, sinceramente um cristão não sou. A tua glória quero conhecer, viver a experiência de sobreviver. Viver pra mim é Cristo, morrer pra mim é Deus. Não há outra questão, quando se é cristão não se para de lutar. Triunfarei sobre o mal, conquistarei troféus. Não há outra questão, quando se é cristão não se para de lutar, até chegar ao céu. Se os bons combates eu não combater, minha coroa não conquistarei. Se minha carreira eu não completar, de que vale a minha fé tanto guardar? Se perseguido aqui eu não for, sinceramente um cristão não sou. A tua glória quero conhecer, viver a experiência de sobreviver. Viver pra mim é Cristo, morrer pra mim é ganho. Não há outra questão, quando se é cristão não se para de lutar. Triunfarei sobre o mal, conquistarei troféus. Não há outra questão, quando se é cristão não se para de lutar. Se calar o som da minha voz, estarei a orar. Se numa prisão me colocar, eu vou te adorar. Se minha família me trair, eu vou sonhar com Deus, viver seus planos. Isso é parte de uma carreira de cristão. Viver pra mim é Cristo, morrer pra mim é ganho. Não há outra questão, quando se é cristão não se para de lutar. Triunfarei sobre o mal, conquistarei troféus. Não há outra questão, quando se é cristão não se para de lutar, até chegar ao céu. Boa noite, meus queridos irmãos e irmãs, que alegria estarmos juntos para mais este estudo bíblico. Que bom ter vocês aqui comigo para estudarmos hoje o livro do Deuteronômio. Claro que não será todo um estudo do livro do Deuteronômio, que não teríamos tempo hábil para isso, mas será uma bela introdução que vai nos fazer entender melhor este livro e especialmente o tema do nosso mês da Bíblia que estamos vivendo. Abre a tua mão para o teu irmão. Tá certo? Vamos rezar pedindo a Deus que venha em nosso auxílio, que abra nossa mente e o nosso coração, que derrame o seu Espírito sobre nós, para que possamos saborear
a palavra de Deus, entendê-la, compreendê-la cada vez mais. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Nossa Senhora, sede da sabedoria, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que bom mais uma vez ter vocês aqui. Deus abençoe a todos, especialmente os nossos catequistas e catequizandos que estão conosco nesse estudo bíblico. Sejam bem-vindos. Vamos fazer tudo o possível para compreender o máximo do nosso livro do Deuteronômio, tá certo? O livro do Deuteronômio, como a gente já viu na semana passada, a Bíblia está dividida em duas grandes partes, Antigo e Novo Testamento. Pega de novo o índice da nossa Bíblia, agora no Antigo Testamento. Todo mundo pegando a Bíblia. Lembra sempre de ter caneta e papel na mão, tá certo? Para que a gente possa anotar tudo direitinho. Dentro dessas duas grandes divisões da Bíblia, Antigo e Novo Testamento, nós temos subdivisões internas que vamos ver a partir de agora, especialmente do Antigo Testamento. Se vocês pegam o índice, pega aí, abre a Bíblia. Logo no início encontramos o índice. E vamos encontrar a divisão da nossa Bíblia no Antigo Testamento, tá certo? Todo mundo já pegou? Vamos lá. Os 5 primeiros livros da Bíblia são chamados de Pentateuco. Penta significa 5, teuco, lei. Pentateuco, 5 leis de Deus, os 5 livros da lei de Deus. Então temos Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, que é o nosso livro de interesse hoje, tá certo? Então esses 5 livros formam o Pentateuco. Depois nós encontramos os livros históricos, desde Josué até 1º e 2º Macabeus, nós temos os livros históricos que contam a história do povo de Deus na nossa Bíblia, certo? Logo depois dos livros históricos, nós encontramos os livros sapienciais, são os livros poéticos, os livros da sabedoria de Deus, de Jó até Eclesiástico, certo? Por fim, encontramos os profetas no Antigo Testamento. Desde Isaías até Malaquias, nós temos todos os profetas do Antigo Testamento, tá certo? Mas hoje o nosso livro de interesse está no Pentateuco, entre um dos 5 livros da lei de Deus na nossa Bíblia. Então vamos nele imediatamente. Podemos abrir a nossa Bíblia. No 5º livro, depois de Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, encontramos o Deuteronômio. Antes de tudo, pode começar a anotar. Deuteronômio significa... O que significa Deuteronômio? Quem sabe me dizer? A palavra Deuteronômio. A gente tem que lembrar sempre de 2 palavras separadas. Deutero, a primeira... Nômio, a segunda. Deutero significa segunda, que vem depois, certo? A que vem depois da primeira, segunda. Nômio significa palavra, segunda palavra deveria ser a tradução literal. Ou melhor, segunda lei. Nós estamos diante da lei nova de Deus. Por isso precisamos estar sempre em contato com ela. Esta lei nova foi encontrada, este livro, na verdade, foi encontrado numa reforma. Fizeram uma grande reforma no Templo de Jerusalém, fizeram uma grande mudança. Josias, o rei daquela época, mandou reformar todo o templo, tirar a madeira velha cheia de cupim, mandou colocar o ouro novo, porque o ouro já estava desbotado no Templo de Jerusalém. E de repente o sacerdote encontrou um livro, e é justamente este livro da lei, o Deuteronômio. Vocês podem pegar, nota aí por favor, pega a caneta, cadê minha caneta, rapaz? Pega a caneta aí bonitinho, aqui a minha também, minha caneta e meu papel, e vamos notar que na Segunda Reis, nota aí, Segundo Reis, capítulo 23 e 24, nós temos o segundo livro dos Reis, capítulo 23 e 24,
nós encontramos essa reforma religiosa que Josias mandou fazer, certo? O rei de Israel tinha mandado fazer essa reforma. E ali é encontrado este livro, que é chamado de Deuteronômio. Era um livro que tinha se perdido, supostamente tinha se perdido, e se precisava, na verdade, tendo descoberto este livro, se fazer uma grande leitura e tentar colocá-lo em prática. Era obrigação do povo a partir daquele tempo. Creuza está dizendo que o padre está muito rápido. Ai, Jesus. Creuza, se não conseguir notar alguma coisa, ou qualquer um de vocês, por favor, depois assistam novamente a live, tá certo? Para que a gente não se torne muito prolixo, repetindo muitas coisas. Então, a gente encontra esta reforma religiosa não no livro do Deuteronômio, propriamente dito, mas no livro dos Reis. Segundo Reis, capítulos 23 e 24, é onde vamos encontrar esta reforma, tá certo? Podemos ir mais adiante. Então encontramos essa segunda lei. A primeira lei a gente sabe que está no Êxodo. Êxodo capítulo 20, nós encontramos a Torá, por assim, o centro da Torá, que são os 10 mandamentos. Mas o Deuteronômio é como se fosse uma lei mais aprimorada, por assim dizer, mais purificada, mais teologizada, se a gente pode dizer assim. Certo? Vamos lá. Então vamos continuar o nosso livro do Deuteronômio. Nós já sabemos então que significa segunda lei e que foi um rei que encontrou esse livro no templo de Jerusalém. Ele tinha se perdido, não sabemos quem escreveu. O autor atribuído é Moisés, mas certamente não foi Moisés que escreveu o livro. Mas alguém ousa dizer ainda mais, que foi o próprio rei Josias que mandou escrever este livro e colocá-lo dentro do templo, para que se parecesse uma lei antiga de Moisés, para ter uma autoridade maior e o povo a aceitasse. Tá certo? Então não sabemos se é de verdade de Moisés, estava lá perdido no templo, ou se foi o próprio rei Josias que mandou infiltrar este livro lá dentro, para que uma reforma religiosa pudesse ser feita com a autoridade de Moisés. Tá certo? Entendido? Se tiver alguma pergunta pode fazer, viu? Que se eu não souber, eu pergunto aos universitários depois e respondo para vocês. Vamos lá. Quais são os temas importantes? Pode colocar aí no caderno de vocês. Temas importantes do livro do Deuteronômio, que vamos encontrar sempre. Ele é um livro narrativo, legal, parenético e poético, certo? Mas os temas mais importantes que vamos encontrar no livro do Deuteronômio são a aliança entre Deus e o povo, a eleição do povo de Deus, a terra prometida e a lei. Então esses 4 temas vão fazer parte do nosso livro. A aliança entre Deus e o seu povo, a eleição do povo de Deus, certo? O povo, a eleição e a terra prometida. Então, nós temos esses temas como básicos no nosso livro do Deuteronômio. Sua estrutura pode ser dividida em alguns discursos de Moisés. Ele é um livro narrativo, mas muitas vezes, Andressa, que está pedindo calma ao padre, essa narração, o narrador confunde a sua voz com a voz de Moisés. Muitas vezes nós não sabemos se é um narrador que está contando a história ou se é o próprio Moisés que está narrando a história. Tá certo? Vamos lá. Então, como é que podemos dividir o nosso livro para que a gente possa entender melhor? Pode tomar no assento de novo, escrever direitinho. Primeira parte do livro, nós encontramos o primeiro discurso de Moisés. Nota aí, primeiro discurso de Moisés. Onde está esse primeiro discurso de Moisés? Nos capítulos de 1 a 4, versículo 43, certo? Do capítulo 1 até o capítulo 4, versículo 43, encontramos o primeiro discurso de Moisés. E o que é que a gente encontra nesse primeiro discurso de Moisés? Na primeira parte, nós vamos encontrar um olhar retrospectivo, um olhar de Moisés para trás, para o que viveu com o povo até o Horebe, até Moabe, do Horebe até Moabe. E depois, a partir do capítulo 4, nós encontramos um olhar para frente,
Moisés olha para a terra prometida e diz: nós precisamos dividi-la. É uma terra que corre leite e mel de verdade, certo? Então este é o primeiro discurso de Moisés. Depois encontramos, pode notar aí, o segundo discurso de Moisés. Se no primeiro Moisés olha para trás e vê toda a sua história, toda a história do povo de Deus no deserto, e também olha para frente para o que vai acontecer, no segundo discurso de Moisés nós encontramos a parte mais importante do nosso livro, que é justamente a nova lei. É no segundo discurso de Moisés que nós encontramos essa lei de Deus esmiuçada, trabalhada, não nua e crua como no Êxodo, mas muito mais trabalhada, tá certo? Notem aí, o segundo discurso de Moisés está do capítulo 4, versículo 44, até o capítulo 28, versículo 68, certo? Notaram? Segundo discurso de Moisés, capítulo 4, 44, até o capítulo 28, versículo 68. E o que é que a gente encontra nesse segundo discurso de Moisés? Primeiro, nós encontramos Moisés dizendo: esta é a Torá, estes são os mandamentos. Pega o capítulo 4, Deuteronômio 4, por favor, rapidinho. Deuteronômio 4, versículo 44, nós encontramos Moisés dizendo, ou o narrador dizendo, esta é a lei que Moisés promulgou para os israelitas. Então, a primeira coisa que nós encontramos é a apresentação da lei. Lembrem que Deuteronômio significa segunda lei. Então, nós encontramos esta lei aqui dita de uma segunda forma. Tá certo? Vamos lá. Depois, tem os decretos e mandamentos de Deus, a partir do capítulo 5. Capítulo 5, versículo 1. Ouve, Israel, os estatutos e as normas que hoje proclamo aos vossos ouvidos. Então tem estas normas e estatutos de Deus para os israelitas, tá certo? A partir do capítulo 5. Depois encontramos um Deus e um povo numa terra, capítulo 6. Nós encontramos esta união de Deus com o seu povo, certo? Capítulo do 6 até o 9. No capítulo 9, versículo 7, vai passando a Bíblia, esse não precisa anotar, viu? Vai só passando as folhas da Bíblia. Procura aí o capítulo 9, versículo 7. Aqui nós encontramos outro tema que aparece, a ruptura e a renovação da aliança. O povo rompe a aliança com Deus e ao mesmo tempo tem a capacidade de renová-la, certo? Não esqueças que irritastes o Senhor teu Deus no deserto. A gente encontra no Deuteronômio capítulo 9. Até o capítulo 10. No capítulo 10, versículo 12, vai passando as folhas da Bíblia, tá certo? Não nota nada agora, só para ter uma ideia do que é que tem no segundo discurso de Moisés. Nós encontramos mais mandamentos e decretos. Capítulo 10, versículo 12. Agora, Israel, o que é que o Senhor teu Deus te pede? Apenas que temas ao Senhor teu Deus. E aí vai dando inúmeras regras, exigências do Senhor nosso Deus. Capítulo 12, vai no capítulo 12, versículo 1. Encontramos mais uma vez o autor dizendo, estes são os estatutos e as normas que cuidareis de pôr em prática na terra, cuja posse o Senhor, Deus dos teus pais, te dará, etc, etc. Então aqui nós encontramos as normas mais uma vez, mas não qualquer normas. A partir do capítulo 12, nós encontramos a salsicha do cachorro-quente, vamos dizer assim. Nós encontramos o ápice do nosso livro do Deuteronômio. É aqui que se encontra a parte principal do livro. Do capítulo 12, vamos ver até onde? Do capítulo 12 até o capítulo 26, nós encontramos o código das leis civis e religiosas do povo de Deus, certo? De 12 até 26. É nesta parte que nós vamos encontrar o tema do nosso mês da Bíblia. Abre a tua mão para o teu irmão. Aqui aparece ao contrário, né? Aí vocês vão lendo como o povo do Oriente, que lê de trás para frente, que dá tudo certinho. Se aveste não, viu? Então aqui nós encontramos leis sociais. Abrir a mão para o irmão, na verdade, está dentro da sociedade.
e não da lei de Deus propriamente dita. Não é a minha relação com Deus, é a minha relação com o meu próximo. E que próximo? Os mais necessitados. Nós vamos encontrar isso, então, nesta parte do Código Deuteronômico. Poderíamos colocar aí, a parte principal, central do livro do Deuteronômio se chama Código Deuteronômico. Nota aí, Código Deuteronômico, certo? Esta é a parte central do livro, que está do capítulo 12 até o capítulo 26. Aqui tem todo o código da nova lei, desta segunda lei dada por Deus. Entendido? Perguntas ou dúvidas até aqui? Se não tem, vamos destrinchar, vamos continuar folheando a nossa Bíblia, tá certo? De agora em diante não nota de novo mais nada, só vamos passar. Então aqui tem o Código Deuteronômico. No capítulo 12, 13 e 14, nós vamos ver os temas da unidade, da fidelidade e da pureza, certo? Unidade, fidelidade e pureza. Capítulo 14, versículo 22, até o capítulo 15, versículo 23, todo o capítulo 15, aqui está centrado o nosso tema do mês da Bíblia. Abre a tua mão para o teu irmão. Capítulo 15, versículo 11, está este tema aqui. Nós vamos aprofundá-lo daqui a pouco, certo? O que encontramos aqui? Deveres socio-religiosos. Então, nota aí, os deveres socio-religiosos do livro do Deuteronômio é um dos livros, diga-se de passagem, do Pentateuco que mais se preocupa com a questão dos pobres, é o Deuteronômio, e a gente encontra aqui, do capítulo 14, versículo 22, até o capítulo 15, versículo 23. Tá bom? Vamos mais para frente, então. Logo depois, no capítulo 16, nós encontramos o ordenamento das festas, como deve acontecer a Páscoa, a festa dos ázimos, etc. Depois, no capítulo 16, versículo 18 em diante, encontramos as leis sobre as autoridades. Quem são as autoridades do povo judeu? Os juízes, aí a gente vai encontrar os sacerdotes, os levitas, certo? Os reis, toda a ordem de poder, assim por assim dizer, o ordenamento jurídico do povo de Deus estará aqui. Do capítulo 16, versículo 18, até o capítulo 18, pode ir passando, versículo 22, todo 18, tá bom? A partir, Maria Clara vai acompanhando, eu só estou pedindo para passar as páginas, tá certo? Da tua Bíblia, não precisa anotar agora. Depois, se quiser anotar, vai retomar o que a gente está dizendo. A partir do capítulo 19, Andressa desistiu de anotar. A partir do capítulo 19, nós encontramos o ordenamento jurídico, certo? É a ordem jurídica. Antes nós tínhamos encontrado as leis sobre as autoridades do povo. Agora o ordenamento jurídico. Eu tinha falado errado, certo? Então, do capítulo 16, versículo 18, até todo o capítulo 18, nós encontramos vamos falar certinho, a lei sobre as autoridades. E agora no capítulo 19, sim, encontramos o ordenamento jurídico do povo de Deus, certo? Capítulos 19 até 25 é esse ordenamento jurídico do povo. Quem é superior a quem, como uma jovem deve se comportar, a lei do divórcio, a pureza no acampamento, as leis sociais, inclusive encontramos de novo as leis sobre os pobres, aqui no capítulo 24, o divórcio e etc. Capítulo 26, passa as páginas. Capítulo 26 do Deuteronômio, nós encontramos a oferta das primícias e dos dízimos. Então, não é bem das primícias, das primícias, dos primeiros frutos e dos dízimos que tem que se oferecer a Deus. Está aqui no capítulo 26, tá certo? Quem tem alguma dúvida sobre o dízimo, pode pegar aqui depois.
Entendido? Depois, nós encontramos, por fim, o último discurso de Moisés, que está no capítulo 26, versículo 16. É como se fosse o testamento de Moisés. Ele está prestes a morrer e nós vamos encontrar a narrativa da morte de Moisés, inclusive, no capítulo 23, mais para frente, quando ele dá a bênção. Nós encontramos esta morte de Moisés e o narrador que agora se separa de Moisés e a gente consegue distinguir. Moisés morreu e o narrador continua contando a história, tá certo? No terceiro discurso de Moisés, que começa no capítulo 28, nós começamos o terceiro discurso de Moisés, versículo 69, Moisés fala da aliança em Moabe. Então ele recorda de novo a história, faz a aliança com o povo e, por fim, faz as últimas disposições. Essas são as últimas considerações de Moisés que nós encontramos no capítulo 31, certo? Os últimos atos antes da morte de Moisés. Aí ele faz um cântico, no capítulo 32, é o cântico de Moisés. No capítulo 33 ele dá a bênção final antes de morrer. E por fim, no capítulo 34, escutamos a narrativa da morte de Moisés no Monte Moabe. Tá certo? Pronto. Moisés morreu ali na terra de Moabe, conforme a palavra do Senhor. Aqui nós tivemos uma estrutura do livro. Vocês perceberam que o livro está definido em 3 discursos de Moisés propriamente dito. O primeiro, que vai do capítulo 1 até o capítulo 4. O segundo, discurso de Moisés, que é o mais extenso, que vai do capítulo 5, capítulo 4, final do capítulo 4 até o capítulo 28. Depois encontramos o terceiro discurso de Moisés, que é mais como se fosse uma despedida, e é uma despedida mesmo, nos capítulos 28 até 32. No capítulo 33, a bênção de Moisés, é como se fosse um último discurso de despedida. E 34, a morte de Moisés, certo? Qual é a parte mais importante que nós encontramos no livro do Deuteronômio? Os capítulos 12 até 26. Aqui nós temos o código deuteronômico. Já pedi para anotar vocês, tá certo? Eu só estou lembrando. E é ali que nós vamos encontrar a parte que nos interessa, que é justamente a lei sobre as coisas sociais, o ordenamento social. Entendido? Ou confundido? Espero que esteja entendido. Depois, eu sei que eu falei muito rápido, vocês podem retomar isso daqui na live que ficará salvo. Tá certo? Então vamos mais para frente. Tendo visto essa parte estrutural, nós vamos pensar no contexto em que o livro do Deuteronômio foi escrito. Quando Josias reinou em Israel, era o ano 600 e pouco antes de Cristo, o reino do norte já tinha sido destruído, certo? O povo de Deus viu o reino ser dividido. A parte do norte tinha como capital a Samaria, por isso se chamavam samaritanos, porque a capital era Samaria. A parte do sul era Judá, por isso judeus. Se vocês lembram do encontro de Jesus com a samaritana no Poço de Jacó, no capítulo 4 do Evangelho de João, a samaritana, na verdade o narrador diz: até hoje judeus não se dão com samaritanos. Então judeus é da parte do sul, onde tinha como capital Jerusalém, e a parte do norte, que era de Samaria, tinha como capital a Samaria. Por isso samaritanos, judeus e samaritanos, certo? Então o reino do norte tinha sido destruído. Por quê? Porque o povo tinha se corrompido. Nós vemos essa destruição do reino do norte no ano 721 a.C. A Assíria, o grande império assírio, invade o reino do norte e destrói tudo. O reino do sul precisa repensar a sua maneira de governar. Josias, então, tem essa ideia de fazer a reforma religiosa. Por quê? Muitas cidades
do Reino do Sul também tinham sido destruídas. A Síria tinha destruído muitas cidades do sul e eles precisavam se fortalecer contra este império forte. Josias mandou reformar muitas cidades foram fortificadas naquela época, mas era preciso repensar. Então, o que é que o Deuteronômio faz diante de uma situação dessa? O Deuteronômio centraliza tudo em Jerusalém. Ele diz: todo o culto de agora em diante não deve ser prestado nunca mais fora de Jerusalém. Ele centraliza o poder religioso, centraliza o poder político, centraliza o poder judiciário todo em Jerusalém. Para quê? Para que o povo criasse essa afinidade com a cidade santa mais uma vez. E que Deus pudesse de verdade salvar o seu povo. Deus que habitava naquela cidade. Entendido? Então, parecia mais seguro aos olhos de Josias fazer essa centralização do que deixar que cada cidade seguisse aos seus próprios costumes. Então era preciso centralizar tudo numa força maior na capital do império, que era do império do reino, que era Jerusalém. Tá certo? Perguntas, dúvidas até aqui? Tendo esta necessidade de fortificar as cidades por medo do Império Assírio e pela força do Império Assírio, houve também um processo de urbanização na terra de Israel. O povo teve que sair das terras e foi para a cidade se proteger, era justo. Então precisava que essas cidades fossem fortes. Vocês, para ter ideia, gente, nossas paredes, aqui tem uma parede, aqui nessa janela, nossas paredes têm em média 15 centímetros, são paredes fininhas assim, né? As paredes das cidades de Jerusalém eram um pouco mais largas. Elas mediam de parede em torno de 10 metros. De parede, de pedra. Não era paredinha assim como a gente está acostumado a ver. Então eram cidades muradas, com muros fortes, robustos, que podiam proteger o seu povo das invasões dos bárbaros, de outros povos que viriam naquela época. Certo? Então, a Bíblia, a palavra de Deus, era a única força que se tinha para organizar o povo. Por isso Josias, dizem alguns estudiosos, burlou ou mandou fazer este livro chamado Deuteronômio, infiltrá-lo no Templo de Jerusalém e na reforma disse: esta é a lei do Senhor e precisamos segui-la. Para quê? Para que houvesse um reordenamento social do povo e Jerusalém fosse tida de verdade como este centro de tudo. Tanto é que todos os dízimos deveriam ser devolvidos em Jerusalém, todas as ofertas deveriam ser feitas lá. E o que era que acontecia? Por exemplo, se nascia um primogênito, isto é, o primeiro filho, seja de homem, seja de animal, deveria ser devolvido para Deus. E não deveria ser mais devolvido em qualquer lugar. Tinha que ser devolvido em Jerusalém. Aí o Deuteronômio diz: se você não pode levar o seu animal até Jerusalém, venda e leve o dinheiro e deposite no tesouro do templo. Mas sempre Jerusalém era o centro de tudo a partir de então. Certo? Vamos lá. Na teologia do livro do Deuteronômio, nós já dissemos, encontramos 4 grandes temas: Deus e o povo, a eleição deste povo, Deus e o povo, a eleição deste povo, a lei e a terra prometida. Vamos ver alguns exemplos disso? A aliança entre Deus e o povo é um dos primeiros temas teológicos desse livro. Nós encontramos, pega aí, Deuteronômio, pega o livro do Deuteronômio, capítulo 8, versículo 4. Deuteronômio 8, 4. 4? Não, Deuteronômio 6, 4, me desculpem. Deuteronômio 6, 4. Diz assim: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Portanto, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma e com toda a tua força. Que essas palavras que hoje te ordeno estejam em teu coração. Tem uma aliança entre Deus e o seu povo, certo? O que é uma aliança? É um enlace de amor. É aquela aliança que o marido e a mulher trocam no dia do casamento. O que é que eles estão fazendo? Um pacto. Pacto de amor, respeito e fidelidade. Com Deus é assim também. Só que com uma grande diferença. O amor para Deus
não é uma coisa como um sentimento espontâneo, como a gente entende, mas é uma obrigação. Todos nós devemos, é obrigação amar a Deus. Pega o capítulo 6, versículo 5. Portanto, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma e com toda a tua força. Isso é uma lei, não é um sentimento. Você tem que amar a Deus. É um mandamento, isso daqui é uma ordem. É uma atitude obrigatória, não é uma atitude que você espera que o seu sentimento se apaixone por Deus. Não é assim, certo? É lei e precisa ser cumprida. Amor, temor, obediência e reverência são colocados na mesma linha. Não há uma distinção entre amor e obediência. Quem obedece, ama. Quem teme a Deus, ama a Deus. Quem reverencia a Deus, ama a Ele. Então o amor não é colocado como um sentimento, mas muito mais como uma obrigação, como a obediência, como a reverência, como o temor. Tá certo? Vamos lá. O amor ao Senhor significa ser fiel a Ele. Como é que a gente prova que ama ao Senhor segundo Deuteronômio? Sendo fiel. Pega o capítulo 7, versículo 9, está aí pertinho. Deuteronômio 7, 9, como exemplo. Saberás, portanto, que o Senhor teu Deus é o único Deus, o Deus fiel, que mantém a aliança, capítulo 7, versículo 9, que mantém a aliança e o amor por 1000 gerações, em favor daqueles que o amam e observam os seus mandamentos. Certo? Então, é como se fosse uma retribuição. Deus ama a quem o ama. Você só será amado por Deus se, tem um condicional, se você amar a Ele também. Entendido? Não é um amor tão gratuito quanto o amor de Cristo, apresentado aqui no Deuteronômio, não é assim. É mais um amor de justa retribuição. Você tem que ser fiel a Deus para sentir o amor por Ele. Vamos mais para frente um pouquinho. O amor ao Senhor solicita de Israel piedade filial e obediência reverencial. Ou você reverencia a Deus ou você não o ama. Pega o capítulo 8, versículo 5, como exemplo. Capítulo 8, versículo 5. Portanto, reconhece no teu coração que o Senhor teu Deus te educava, como um homem educa o seu filho. Então, essa piedade filial é reconhecer, Deus nos educa como educa um filho. E nós temos que ter obediência filial para Ele. Este é o amor do filho para o pai. Como é que um filho diz que ama o pai e lhe desobedece todo dia, toda hora? É impossível. Então, para mostrar o nosso amor, temos que ter esta obediência filial. Capítulo 8, versículo 5, encontramos este exemplo. Tá certo? Vamos lá mais para frente. Nós encontramos também o tema da eleição de Deus com o seu povo. Onde é que a gente vê Deus escolhendo o seu povo? Aqui sim, já não é mais uma obrigação, mas é um amor gratuito. Deus escolhe o povo livremente e o povo é escolhido por Deus sem mérito algum, sem esforço nenhum da sua parte. O povo quer de verdade, o povo é de verdade eleito por Deus, não por mérito, mas por decisão dele. Leila está perguntando, o que significa que ele ama por 1000 gerações? Significa que ele ama muito. Os números na Bíblia também têm significados, Leila. 10, 100, 1000, 10.000, etc. Os múltiplos de 10 são sempre números que indicam intensidade. Então Deus ama os seus filhos por 1000 gerações. Isto quer dizer que os seus filhos, serão sempre amados por Deus desde que você seja temente a Ele. E mais, ensine os seus filhos a fazer o mesmo. Ouve Israel. A gente pode encontrar o Senhor dizendo, ouve Israel. Vamos pegar aí. Pega, por favor, esse textinho, só para você ter ideia. Deuteronômio 6, versículo 4 a 9. Deuteronômio 6, versículo 4 a 9, para responder Leila. Ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Portanto, amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma e com toda a tua força. Que estas palavras que hoje te ordeno estejam em teu coração. Tu as inculcarás aos teus filhos
Isto quer dizer, se eu amo a Deus, eu vou ensinar os meus filhos a fazer o mesmo, inculcar, empurrar na cabeça deles. E se eles não entenderem, eu vou ensinar cada vez mais a amar o Senhor teu Deus. Tu as inculcarás aos teus filhos e delas falarás. Então tem que falar a palavra do Senhor, certo? Quando estiveres sentado em tua casa ou andando pelos caminhos, quando te deitares ou te levantares, em todos os instantes, devemos amar a Deus. Isso fará com que Ele nos ame até 1000 gerações, tá certo? Esse 1000 é número simbólico para dizer por muitas gerações, desde que as minhas gerações sejam educadas a amar o Senhor Deus também. Entendido? Vamos para lá. Para o tema da eleição. Pega o capítulo 7 de Deuteronômio, 7 versículo 6. Deuteronômio 7, 6. Nós encontramos: Tu és um povo consagrado ao Senhor teu Deus. Foi a ti que o Senhor teu Deus escolheu para que pertenças a Ele como seu povo próprio, dentre todos os povos que existem sobre a face da terra. Então, a eleição do povo de Israel é uma iniciativa de Deus, não é uma iniciativa nossa, não é uma iniciativa minha, de vocês, ser escolhido por Deus. Foi Deus que nos escolheu. Então está aqui o tema da eleição, que nós podemos encontrar em tantos outros exemplos do livro do Deuteronômio. Versículo 7, capítulo 7, versículo 7 e 8. Se o Senhor se afeiçoou a vós e vos escolheu, não é por seres mais numerosos do que outros povos. Pelo contrário, sois o menor dentre todos os povos, e sim por amor a vós, para manter a promessa que ele jurou aos vossos pais. Por isso o Senhor vos fez sair com mão forte e te resgatou da casa da escravidão, da mão do faraó, rei do Egito. Vejam, meus irmãos e minhas irmãs, como é bonito o tema da eleição. Deus nos elege não porque a gente é melhor que outros povos, não. Ele nos elege porque nos ama. A eleição é tema de amor, certo? E o Deuteronômio fala muito bem disso. Outro tema muito recorrente no Deuteronômio é o tema da terra. A terra é um dom, é o maior dom de Deus, na verdade. De todos os dons para o povo de Deus, o que ele mais valorizava era o dom da terra. Vamos pegar o capítulo 8, versículo 7. 8, 7, na verdade, até 20. Nota aí, a terra era entendida como o maior dom de Deus para o povo. No capítulo 8 do Deuteronômio, versículos de 7 até 18, nós encontramos uma das melhores reflexões teológicas sobre a terra, certo? Sobre este maior dom de Deus para o seu povo. Esta terra deveria ser, de verdade, o lugar onde a gente extrai os maiores dons de Deus, a terra de Israel. Entendido? Eu não vou ler este trecho aqui porque é longo. Capítulo 8, versículos de 7 a 18, nós encontramos essa teologia mais bonita sobre a terra. A terra de Canaã, ela se contrapõe à terra do Egito. O Egito era a terra da escravidão. Vamos pegar só o capítulo 14. Capítulo 8, versículo 14, me desculpem. Deuteronômio 8,14. O teu coração se levante, que o teu coração se levante e te esqueças do Senhor teu Deus, que te fez sair da terra do Egito, da terra da escravidão. Então o Egito é apresentado como a terra da escravidão, certo? Depois nós temos uma passagem, versículo 15, que te conduziu através daquele grande e terrível deserto. Então o deserto é considerado um lugar terrível. Mas para quê? Para te introduzir numa terra boa. Capítulo 8, versículo 7. Eis que o Senhor teu Deus vai te introduzir numa terra boa. Então a gente tem uma terra da escravidão, que era o Egito. Temos uma terra terrível, que era o deserto, para introduzir o povo numa terra boa. Este é o maior dom de Deus para aquele povo. Tá certo? Entendido até aqui? Eu não poderei me segurar muito, mas tem ainda mais um tema, o tema da lei. Nós já vimos que a lei para Israel é fundamental, e para o Deuteronômio é o tema mais extenso, é a lei de Deus, certo? Observar os mandamentos é como uma obrigação.
a ser cumprida na terra prometida. Pega o capítulo 6, versículo 1. Deuteronômio 6:1. Estes são os mandamentos, estão acompanhando? Estes são os mandamentos e os estatutos e as normas que o Senhor vosso Deus ordenou ensinar-vos, para que os coloqueis em prática na terra para a qual passais. Então vocês têm que cumprir estes mandamentos na terra prometida. Então esta lei é para ser cumprida na terra de Deus, na casa de Deus, onde Ele nos deu de presente. Do cumprimento das leis, como eu já disse, depende a bênção de Deus para Israel. Precisamos cumprir a lei se queremos ser abençoados. Pelo menos é isso que o Deuteronômio nos ensina. Pega capítulo 6, versículo 20. Deuteronômio 6:20. Amanhã, quando teu filho te perguntar, que são estes testemunhos e estatutos e normas que o Senhor nosso Deus os ordenou, dirás ao teu filho, nós éramos escravos do faraó do Egito. E aí vai contar toda a história. O Senhor nos tirou de lá com mão forte para nos introduzir numa terra que havia prometido aos nossos pais. Ordenou então, versículo 24, que cumprirmos todos os estatutos, temendo ao Senhor nosso Deus, para que tudo nos corra bem. Vejam bem, para que tudo acontecesse bem, era preciso cumprir todos os mandamentos de Deus. Entendido? Então, a condição do viver bem estava condicionada à prática fiel da lei de Deus no livro do Deuteronômio. Mas agora eu não vou me enrolar mais porque o tempo já está curto. E agora precisamos entrar no tema propriamente dito, não mais de todo o livro do Deuteronômio, que eu acho que com essas dicas vai ser mais fácil a leitura, depois vocês podem ler todo o livro do Deuteronômio, mas precisamos entrar no tema do nosso mês da Bíblia. Abre a tua mão para o teu irmão. Nós já vimos que esse tema social está nos capítulos 14 a 15 do Deuteronômio. Pega o capítulo 14, versículo 22. Deuteronômio 14, 22. São os deveres socio-religiosos, certo? É como se fosse aqui, do capítulo 14 até o capítulo 14, versículo 22, até todo o capítulo 15, a conciliação entre fé e vida. É preciso ter fé, mas essa fé, sem ser aplicada na nossa vida, não vale muita coisa. É um tema que a gente vai ver recorrente também na carta de São Tiago, quando nós formos estudar a partir do próximo encontro as cartas católicas, tá certo? A fé sem a vida é morta. São Tiago vai dizer claramente isso daqui. E aqui o livro do Deuteronômio diz que todos os nossos deveres religiosos servem para a nossa vida cotidiana, especialmente para os mais pobres. Pega o capítulo 14, versículo 22, como eu pedi. Deuteronômio 14, 22. Abre tua mão para o teu irmão, viu? Criatura sem fossura. Abram todas as mãos para os vossos irmãos mais necessitados. Vamos lá. 14, 22. Todos os anos separarás o dízimo. Dízimo é uma lei social ou religiosa? Religiosa. 10 para quem disse religiosa. Ótimo. Depois no versículo 23. Diante do Senhor teu Deus, no lugar que Ele tiver escolhido, para aí fazer habitar o seu nome, comerás o dízimo do teu trigo, do teu vinho novo e do teu óleo, como também os primogênitos. A primogenitura é outra lei religiosa. Todos os primogênitos devem ser consagrados ao Senhor nosso Deus, certo? Então aqui nós encontramos o que todos os anos devemos fazer. Devolver o dízimo e consagrar os primogênitos. Onde, vejam bem, aquela centralização de Jerusalém, onde o Senhor tiver escolhido para ir habitar o seu nome. E onde foi que Ele escolheu? No templo de Jerusalém. Então é lá que deve ser levado todo o nosso dízimo, é lá que os nossos primogênitos devem ser consagrados ao Senhor nosso Deus. Entendido? Vamos para frente. Capítulo 14, versículo 27. Quanto ao levita, pode grifar a palavra levita, grifou dízimo, grifou primogênito, grifa agora levita. Quanto ao levita que mora nas tuas cidades, não o abandonarás, pois ele não tem parte na herança contigo.
A tribo de Levi, Levi era um filho de Jacó, foi a única tribo que não recebeu terra. Eles não tinham terra nenhuma. Todos os outros filhos de Jacó, todas as outras comunidades ganharam terra em Israel, menos Levi. Por quê? Porque eles deveriam se consagrar a Deus. Seriam os sacerdotes da época, que não teriam direito à terra, mas todos os frutos da terra dos outros irmãos deveriam ser oferecidas para os levitas também, para que eles não passassem necessidades. Então o levita talvez seja o ponto de maior, como dizer assim, de maior comunhão entre fé e vida. O levita não tem nada, é um pobre porque não recebeu herança, mas ao mesmo tempo deve ser sustentado pelos nossos dízimos. O levita não deve passar necessidade, certo? Então aqui já tem uma síntese entre a fé e a vida dentro dos levitas, esses que são filhos de Levi, que não têm terra. Vamos mais para frente, versículo 28. Se todo ano deveria dar o dízimo, aqui a cada 3 anos. A cada 3 anos deverá fazer o quê? Versículo 29. 28. Tomarás o dízimo da tua colheita no 3º ano e a colocarás em tua porta. Virá então o levita, o estrangeiro, o órfão e a viúva que vivem nas tuas cidades, e eles comerão e se saciarão. Então, a cada 3 anos, os levitas, Tonho, eram os sacerdotes, viu? A cada 3 anos, o dízimo não era para ser levado em Jerusalém, mas era para colocar na porta da casa. Para quê? Para que os pobres pudessem levar. Os levitas, o estrangeiro, o órfão e a viúva, certo? Vejam como a dimensão socio-religiosa anda junto nesses 2 capítulos. A nossa religiosidade gera uma sociedade mais igualitária. Vamos lá. Capítulo 15, vamos dar um pulo. Capítulo 15, versículo 1. A cada 7 anos fará remissão. O que é esta remissão? Está no versículo 2. Eis o que significa esta remissão. Todo credor que tinha emprestado alguma coisa a seu próximo, retribuirá o que havia emprestado. Não explorará o seu próximo nem seu irmão, porque terá sido proclamada a remissão em honra do Senhor nosso Deus. Vejam bem, aqui nós encontramos a lei da remissão a cada 7 anos. Se eu tiver emprestado alguma coisa para alguma pessoa, nos anos múltiplos de 7, eu vou fazer a remissão. Então, no ano 7, 14, 2014, 2007, 2021, 2028, eu vou perdoar toda a dívida. Toda a dívida. Porque é o ano da remissão. É lei de Deus, tem que cumprir. A palavra de Deus tem que ser observada para que... Versículo 4, capítulo 15, versículo 4. Em verdade, é verdade que em teu meio não haverá nenhum pobre. Vejam, a preocupação do Deuteronômio com os pobres. Todos os anos dará o dízimo, mas a cada 3 anos é dos pobres, e a cada 7 anos fará a remissão. Todo mundo que te dever não deve mais nada, certo? E aí tudo o que você emprestou, por exemplo, em 2006, em 2007 seria perdoado. Então, em 2007 você não teria direito de receber mais nada, para não explorar o teu irmão, para que não haja pobre sobre a terra. Por quê? Por que isso daqui, gente? Porque o povo de Deus entendia que a terra não era do povo, mas a terra era de Deus. Então, tudo que a terra dava, de fruto, do fruto do trabalho, das colheitas, etc., não eram do povo em si, era de Deus já. Porque a terra era dele, foi Deus que deu como herança. E o povo sabia bem isso. Por isso, tudo que a terra dava, que produzia, que me gerava uma renda, cada 7 anos eu obedecia a Deus e perdoava todo mundo, para que não houvesse pobres na terra de Israel. Capítulo 15, versículo 4. Certo? E mais, não deveria, por pensar que teria que perdoar a dívida, não poderia ficar sem emprestar ao irmão. Se o irmão precisava, tinha que dar emprestado sim. Capítulo 15, versículo 8. Abre a mão para o teu irmão, emprestando o que lhe falta, na medida da sua necessidade. Tem que emprestar tudo o que o irmão precisa, tudo. E mais, quando chegar no 7º ano, perdoar a dívida. Vejam como era a lei de Israel. Era uma lei que se voltava para os pobres de verdade. Não poderia ser explorador nem o pobre,
e nem aquele que possuía alguma coisa. Pelo contrário, todos deveriam, no 7º ano, perdoar todas as dívidas. Isso era para emprestar a quem era necessitado de fato, não quem se dizia necessitado. Certo? Versículo 7. Capítulo 15, versículo 7. Quando houver um pobre em teu meio, que seja um só dos teus irmãos, numa das tuas cidades, não endurecerás o teu coração, nem fecharás a mão para com este teu irmão pobre. Vejam bem, e aqui no versículo 11, nós encontramos o nosso tema propriamente dito. Capítulo 15, versículo 11. Nunca deixará de haver pobres na terra. Antes, o Deuteronômio tinha dito, em teu meio não haverá nenhum pobre. Mas ele reconhece agora, nunca deixará de ter pobres na terra. Na terra sempre teremos os pobres. Aqui em Serrinha tem muitos pobres, muitas pessoas necessitadas e que precisamos abrir as mãos para elas, sem dúvida nenhuma. Precisamos nos preocupar com elas. No versículo 11, o Deuteronômio nos garante, nunca deixará de ter pobres na terra. Mas se é assim, eu te ordeno, diz o Senhor nosso Deus, abre a tua mão em favor do teu irmão. Se nunca, Dom Torino falou uma vez, eu achei muito bonito, se nunca faltará pobres na terra, as nossas mãos nunca serão fechadas, sempre serão mãos abertas, generosas, mãos que colaboram com os nossos irmãos. E é este o tema que o mês da Bíblia nos apresenta hoje. Se preocupa com o teu irmão pobre. Dá tudo o que ele precisa. E muitas vezes o que ele precisa não é um prato de comida, mas é ser tratado com dignidade. É ser apresentado a um emprego, a uma mudança de vida. É um jovem ser apresentado a uma faculdade. É um jovem aprender a sonhar e a dizer, eu posso chegar a uma faculdade, a um bom emprego, mesmo sendo pobre, mesmo minha família não tendo boas condições. Abre sempre a tua mão para o teu irmão. Mais que isso, abre as portas do teu mundo para o teu irmão. Isso vale mais do que qualquer coisa, certo? Nós podíamos continuar no capítulo 15, encontraremos as leis para os escravos, como deve acontecer, a partir do versículo 12, e também dos primogênitos. Todos os primogênitos que nascem devem ser consagrados ao Senhor, a partir do versículo 19. Mas por aqui eu paro, porque já vimos muitas coisas. Na verdade, como o tempo é pouco, o padre de verdade teve que falar rápido para falar mais sobre o Deuteronômio. Mas espero que vocês tenham aproveitado um pouquinho dos discursos de Moisés e, mais que isso, de tudo aquilo que ele nos ensina. O capítulo 14, versículo 22 ao capítulo 15, todo, é o tema do nosso mês da Bíblia. Une a tua fé com a tua vida. Não deixa que o pobre passe necessidades na tua casa. A parte mais importante do Deuteronômio é o código deuteronômico, que está no capítulo 22 até o capítulo 26, tá certo? Vamos ver, se alguém tem alguma pergunta, fale agora ou se cale para sempre. Creuza pergunta, padre, é o mesmo que dizer viver uma vida em comunhão? Sim, viver uma vida em comunhão não é outra coisa senão se preocupar com os outros, é não ter o egoísmo, é muito pelo contrário, olhar para fora. Muitas vezes a gente estende muito o nosso egoísmo. Eu achei bonito em Salgadalha, eu era padre de Salgadalha e tinha um amigo nosso que durante a pandemia estava nos doando cestas básicas de São Paulo. Ele mandava cestas básicas de São Paulo para Salgadalha e a gente distribuía. Muitas vezes, não foram poucas vezes, eu me dirigi a algumas famílias pobres e disse, quer uma cesta básica? E elas diziam, pobres mesmo, não padre, a gente está recebendo um auxílio e a gente não precisa não, dê a quem está precisando de verdade. Isso é se preocupar com o outro, é dizer, eu não tenho muito, mas eu também não preciso não. Tem muita gente precisando mais do que eu. Gente, eu digo para vocês, às vezes eu ficava com medo de estragar os alimentos lá em Salgadalha, porque as pessoas não queriam. Chegava ao ponto de eu dizer, pega este alimento, porque se sobrar um pouquinho de dinheiro, tu compra uma roupa. Mas é tão bonito ver isso, ver pessoas que não são gananciosas, sabe? Que sabem de verdade que existem pessoas mais necessitadas do que nós e que nós podemos abrir as mãos para cada uma delas.
Que dia é o próximo? Verônica, o próximo é de hoje a 8. São todas as sextas-feiras, 7h30 da noite, nos encontraremos, tá certo? Notem aí para não se perder. Peço desculpa porque é muito difícil sintetizar um livro da Bíblia em 1 hora. Não, é impossível, na verdade. Eu não disse quase nada do que deveria dizer do Deuteronômio. Eu só dei algumas chaves de leitura que, se vocês souberem usar bem, depois vocês vão ler o livro e vão entender com muito mais facilidade. Porque qual é a nossa dificuldade? É ler a Bíblia e muitas vezes não entendê-la. E aqui eu deixei algumas chaves que vocês podem ler a Bíblia e entender. Nos temas principais, nos temas da lei, da aliança, da eleição, o tema da terra. São todos temas recorrentes no livro do Deuteronômio que a gente já vai entender o porquê. Vamos entender o contexto, que é a reforma religiosa provocada por Josias, tá certo? Então aproveitem bem dessas chaves que vocês têm hoje. E de hoje a 8, com a graça de Deus, começaremos a estudar as cartas católicas. São lindas, gente. Lindas, lindas, lindas. E aí não será mais um estudo assim corrido, mas aí a gente vai ter todo o tempo para ler cada palavra dos livros e para tentar entender todas, tá certo? Não sairemos com dúvidas das cartas católicas. São cartas muito boas, e também a carta aos Hebreus, que nos apresentará o tema do sacerdócio de Jesus Cristo. Tá bom? Um abraço a todos, fiquem com Deus, que Deus abençoe infinitamente a cada um de vocês. E de hoje a 8 às 7h30 da noite a gente se encontra para aprofundar ainda mais o nosso conhecimento acerca da Palavra de Deus. Um abraço, fiquem com Deus, rezem por mim que eu também rezo por vocês sempre. Tchau, tchau.